Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Hoje vamos mostrar um vídeo utilizando o Docker. Vamos mostrar a facilidade e a rapidez usando na AWS com os códigos para ter mais agilidade e facilidade no ficar utilizando a sua própria máquina local. Então a gente vai usar tudo na AWS para facilitar o desempenho e a rapidez, como a gente vai mostrar esse tipo de laboratório. Ou até mesmo numa empresa, quem estiver trabalhando vai gostar disso aí. Eu vou passar para o Eduardo aí, começar aí com a parte dos comandos. O primeiro passo, né, de tudo é eu já fiz o download do repositório. O repositório já tá aqui, Está lá no Git, tá lá no Git, que aí eu tenho a disponível aí para forma, todos. eu tenho a forma de utilizar ele dentro de uma instância ou dentro do Docker. Aqui a gente vai demonstrar a facilidade de estar utilizando o O código, os códigos. o Terraform, né, para sem a necessidade de você estar criando tudo na mão, né? Então, a vantagem disso é isso. Então, o primeiro passo que eu devo fazer é primeiramente abrir, né, os arquivos. Então, eu tenho aqui Docker e tenho instância, né? Então, eu vou escolher qual que é o modelo, né? Então, aqui a gente vai ter depois um Rancher também. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar entrando nessa pasta aqui e vou dar um code ponto para ele já ficar na pasta lá. Ok. Então, o primeiro passo aqui é o main, né? Então, o main ele é a parte principal, onde eu tenho o estado. O estado, para guardar o estado disso aqui. Qual que é a vantagem disso aqui? Eu tenho um bucket aqui. Aqui está como criar via CLI. Lógico que esse bucket tem que ser único, né? Então, automaticamente eu vou mudando aqui sobre qual projeto, alguma coisa, e ele vai ficando lá. Sem a necessidade de eu ficar criando vários buckets para várias coisas. Então, eu mudo aqui embaixo, ele grava lá o Isso estado daí lá. é uma segurança boa, porque Porque assim, eu posso perder, né, o estado e aí ter que deletar na mão fica ruim, né? Então é muito melhor você saber o que você fez lá. Então ele se torna mais fácil, né? Então, e mais rápido, né? sim. Então eu vou dar um Terraform. Terraform init, né, que ele vai baixar os pacotes necessários, que ele já baixou. Sucesso. Aí aqui é, eu vou ter aqui. Estou com duas janelas abertas aqui. Eu vou ter o código. Aqui vai criar a VPC. Eu tenho as variáveis aonde vai criar. Aqui, isso aqui não tem. Isso aqui a gente já demonstrou até em outro vídeo as facilidades que tem. Se eu quiser criar na rede e tal, isso, aquilo. Aí, no caso, se eu Aqui quisesse querer criar ela em outra região, teria que mudar aí em cima. é só mudar aqui em cima. Mudar Só aqui em mudar. cima e ele muda tranquilamente. Ele cria em outra região. No caso, eu posso até colocar aqui, ó, Hum? 2, que é Ohio, né? Então vamos fazer em Ohio em vez de fazer nessa daqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui eu fiz uma configuração para quantas instâncias subir isso daqui. Eu coloquei uma só, tá?
E Mas automaticamente eu coloquei, como isso aqui vai rodar na porta 8080, automaticamente eu coloquei para definir somente para o meu IP. Se eu for lá no Security Group, na porta 8080, ele está dizendo assim, ó, se isso daqui for verdadeiro, coloque meu IP. Caso contrário, deixe liberado para todo mundo. Então, como eu deixei definido para o meu IP, automaticamente ele faz. Já no Security Group, ele também vai fazer só para o meu IP. Então, isso aqui é uma configuração que cada um faz de acordo com a sua necessidade. Aqui eu tenho um par já na AWS. Eu não estou criando um par de chave. Eu já tenho um par de chave chamado raio. Então, automaticamente, ele já vai simplesmente pegar esse Ohio aqui e pronto. Um detalhe, o par de chave de Ohio eu não tenho, tá? Aqui na máquina. Então, para a gente evitar isso aqui, eu vou fazer na Virgínia mesmo. Mas era só simplesmente ter um par de chave lá. Então, eu vou na configuração e vou colocar um aqui. E vou deixar. Então ele vai criar uma instância, automaticamente vai criar uma instância. Aí eu tenho aqui um user data. Dentro desse user data eu tenho aqui, ó, user data. Ele vai fazer todo o processo, né? Vai essa instalar o instalação, né? Nano, vai instalar o Git, vai instalar o Docker, vai adicionar o usuário, vai fazer todo o processo necessário para ter um Docker rodando lá, né? Sem a necessidade de você usar o Docker. Eu poderia usar o meu Docker que eu tenho aqui? Até poderia. Mas isso depende muito, né? Às vezes a pessoa tem uma máquina um pouco mais lenta. Fora o trabalho, né? De instalar o Docker, configurar, tem todo um processo. Aqui é muito mais rápido, né? Então, você quer utilizar dessa maneira, se torna mais fácil, né? Você fazer dessa maneira aqui. E aí eu tenho uns outputs onde ele vai me retornar lá qual que é a chave, qual que é o IP, isso, aquilo. Então ele está me retornando toda essa questão aí do código, né? Eu tenho um código aqui aonde ele faz aqui acha a imagem de acordo com o que você quer. Então, se eu quiser Amazon Linux, independente da região, então ele já vai mudar automático. Você não precisa se preocupar em ter. Então, através desse código aqui, está bem tranquilo você fazer. Ele vai identificar aqui a região e pronto. Ele vai colocar na região certa a AMI. Então, ele já está todo feito aqui. Aqui eu tenho um código interessante, onde eu faço uma varredura. Um for, né? Eu faço um for para mim saber, por exemplo, vamos supor, quantas subnets tem. E se fosse mais de uma máquina, ele já ir definindo, ó, essa vai para A, essa vai para B, vai para a zona C e assim vai, entendeu? Seria para cada Z. Então aí você faz um for e aqui você faz um for do index para ele já fazer automático, que está aqui para ele pegar de acordo com a quantidade de instâncias. Como eu estou criando uma só, ele vai para A mesmo. Mas se eu criasse duas, automaticamente ele ia para esse processo, né? Então, bastaria eu simplesmente na configuração, em vez de colocar uma só, eu colocar duas, entendeu? Então não tem muito segredo. Então vamos lá. Terraform. E- Apply. Aí no Apply ele vai mostrar toda a configuração, Ele assim que, vai que ele provisionar. terminar, ele vai. O plano dele é 17, né? É criar 17 recursos, né? Então tá desde a VPC, subnet, tudo que Né? tá de acordo com a configuração. Que tudo que tem aqui Região, tá baseado na configuração. Como eu quis só duas aqui, aí ele fez. Entendeu? Poderia ter colocado uma só. Nada impede, entendeu? Eu ter colocado seis e aí
só colocar 6 e gerar uma instância só, não muda nada. Então é só. A vantagem desse código base é que você pode usar para qualquer coisa, né? Então, uma vez que você tem um código base para alguma coisa, você vai adaptando para aquilo que você tem. É a mesma coisa assim, o IP automático, ele pega o IP automático da sua máquina para ele colocar no Security Group de acordo com o que você tiver. De repente você está usando, não estou mais conseguindo conectar, dá um apply por cima, ele só realmente vai atualizar, entendeu? Então ele atualiza seu IP já automático lá na AWS. Ele vai lá no Security Group e troca automaticamente para você. Então é como se você estivesse fazendo um apply aqui de novo. Faz de conta que amanhã mudou seu IP, você dá um apply aqui e ele vai atualizar. Aqui eu estou mostrando mascarado o IP só para no vídeo não estar aparecendo, mas ele traz automaticamente o IP ali tranquilamente. Entendeu? Então agora o que eu preciso? Eu preciso pegar esse endereço IP aqui, ó, e tá colocando lá no MOBA. Vamos para o MOBA. Então eu tenho o MOBA aqui, eu vou pegar aqui, dar um edit, vou colocar aqui eu removo, e aqui eu colocaria o par de chave que a pessoa tem. De repente a pessoa não tem esse par de chave, basta ela vir aqui na configuração e configurar o par de chave que ela tem, né? Então aqui ela pode trocar, entendeu? Pelo par de chave que ela tem. Isso aqui é só apenas uma facilidade, você abstrair uma coisa que você já tem lá, entendeu? Então eu coloco aqui, automaticamente eu tenho acesso à instância, né? Então eu tô com acesso à instância. Vantagem disso tudo, a estrutura criou muito rápido, né? Você vem aqui, ó, Docker version. Então eu já tenho meu Docker instalado aqui, ó. Então, vantagens muito práticas, né? Porque, assim, qual que é a vantagem em relação a isso? Eu não precisei usar um Docker na minha máquina, ter que ficar configurando. Então, eu E ganhei esse muito Docker tempo. já atualizado já é a versão mais recente dele? Então, esse daqui eu não tenho certeza para dizer se é a versão mais recente. Se não for, basta você depois mudar aqui no user data, aqui ó, no user data da criação, aqui ó, ele basicamente vai pegar, acredito que a versão mais nova, porque ó, ele está procurando aqui, ó, instala isso daqui, provavelmente a versão mais nova. Porque aqui não está especificando uma versão XYZ. Então é a versão mais nova, sim. Mas se quiser, podemos especificar, né? Também. Mas aí sempre é bom pegar sempre a mais nova, né? A mesma coisa, a É. gente vai ter um recurso de não usar o Docker e sim usar o Rancher, né? Então a gente vai ter um vídeo também demonstrando como usar o Rancher, fazer toda a instalação aqui e utilizar ele. Então, voltando aqui eu tenho, qual que é a ideia aqui? É criar uma pasta, né? mkdir projeto. Um exemplo, mkdir projeto. Se eu vim aqui, eu tenho o projeto aqui. Aí o que eu faço? Eu poderia pegar esse arquivo e já jogar nessa instância, ter feito isso daqui, já criar esse mkdir? Poderia. Mas é interessante fazer aos poucos para a pessoa ir entendendo, né, o processo. Porque às vezes fazer tudo automatizado, a pessoa, mas como que ele fez aqui? Entendeu? Então é mais fácil às vezes fazer aos poucos. Então aqui ó, eu tenho um arquivo Dockerfile aqui, ó. Aí eu Ok. posso simplesmente ou vir na minha área de trabalho, que seja, e pegar lá entrar aqui, pegar aqui em files e vir aqui, seria o mesmo processo aqui. Aqui eu estou subindo um arquivo só para mim não ter que criar um arquivo na mão, tá? Aí esse arquivo nada mais é que esse arquivo aqui, ó, Dockerfile. Ele vai rodar isso daqui, ó. Então eu preciso criar
agora um build disso daqui. Então eu coloquei o comando aqui comentado. Eu venho aqui e dou um... não estou na pasta, né? Se não tiver Tem na que criar a pasta... pasta, tem que entrar na Não, pasta. CD projeto. E projetos. A gente erra, ao vivo a gente erra. Então eu vou dar um passe Normal, aqui, aí, beleza, ele está buildando a imagem. a imagem. Aí ele está fazendo todo o processo, né, de buildar, fazer. Nesse caso, ele está buildando uma imagem do Jenks já com a JDK11, que é o que está aqui, né? JDK11. Eu poderia buildar isso daqui com uma JDK17? Poderia. É só você procurar lá no, no Docker Hub uma que é compatível, né, com a 17 e mudar aqui. Mas essa daqui funciona perfeitamente, não tem necessidade. Então, depois de buildar, eu preciso disparar esse comando aqui. Então, eu vou Que aí ele vai criar eu dois vou até volumes. descomentar aqui só para facilitar a cópia. Então, o que que acontece? Aqui ele vai rodar na porta 8080, como no Security Group eu coloquei. E aqui ele vai criar um volume. é, Aliás, dois aqui, volumes, né? ele vai criar dois volumes. Um para o backup, que a gente vai fazer em alguns É. outros vídeos aí especificando como fazer as outras coisas dentro do Jenkins. Então, a ideia é mostrar o início aqui e aos poucos a gente ir evoluindo, né? E evoluindo por partes. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou pegar e vou colar isso daqui aqui. E vou dar um Enter. Automaticamente eu tenho um Docker Esse. PS. Está rodando essa imagem com esse ID aqui. Eu poderia simplesmente usar esse nome ou usar o ID. O ID ID. você basta pegar 4 ou 5 caracteres ali do ID, ele entende ele já entende. Então, voltando para o próximo passo, eu vou precisar acessar esse endereço aqui na porta 80. 8080. Então, aqui na porta 8080. Aí Olha, ele foi deu rápido. abrir o Jenks, né? E aí ele está pedindo uma senha de administrador que está aqui. Como a gente está no Docker, a gente não acessa diretamente assim, né? Então a gente vai fazer um outro comando aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu posso listar o docps e depois fazer o docker logs. Então eu preciso docker logs, e eu pegar parte do ID. Eu não preciso ID. tudo. Posso pegar alguma parte aqui, ó. Ctrl C, opa, peraí. Docker. Tá. Docker logs e pegar parte do ID. Automaticamente ele rodou isso aqui e me deu A chave. a chave, né? O password inicial, né? Esse password sempre muda, né? Automaticamente, de acordo com cada um, nunca é igual. Então eu copio aqui. Essa chave daí é quando você. Essa chave de cima Faz aí a é instalação. Faz a quando você instalação. faz uma instalação só com Jenkins Isso, padrão, né? Aí isso, geralmente pegam essa chave. isso.
E aí aqui eu tenho todo o processo, instalar extensões, só que a gente vai fazer um vídeo diferente, né? Já com as extensões instaladas, fazendo tudo isso daí aos poucos, né? Então aqui eu só vou pular só para mostrar e começar a usar o Jenkins. Então a facilidade disso daqui foi utilizar o Terraform, o Docker para rodar isso daqui. Eu poderia usar o recurso de instalar dentro de uma instância? Poderia. Só que é apenas uma facilidade de você poder rodar de forma Ágil, automática. né? É, você ganha tempo, né? Ganha Então, tempo. até mesmo para aprendizado de Docker, porque aqui você está aprendendo Docker, Acaba. está aprendendo Terraform e está aprendendo uma série de coisas, né? Então a ideia disso é facilitar assim quem quer aprender, né? Às vezes nem sempre, às vezes num treinamento você vai ter às vezes uma coisa passo a passo. Às vezes você tem aquele começo, aquele básico e fica por ali mesmo, né? Então a ideia é sempre fazer conteúdos que sejam bem completos, né? Então fazer com que a pessoa consiga se virar fazendo, tendo a facilidade, né? Principalmente no Terraform, né? Porque isso daqui é fenomenal. Quanto tempo a gente gastou para fazer isso? Não gastou quase nada, né? Então muito rápido fazer isso. Então essa é a ideia, né, de fazer esse processo. E vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não, eu achei Não, não. Não legal porque demais. não porque foi rápido, né? E tipo a receita foi muito detalhado sobre os comandos, sobre a ordem que vai se fazer. Então, assim, para quem tem dúvida, para quem não consegue acompanhar esse aplicação que vai rodando automático, facilita, né? Porque você acaba vendo como que é o processo do início, começo, meio e fim, né? Sim. Com certeza. Isso ajuda Então, muito. é, aqui só o ganho de tempo, né, que você tem de não ter que instalar o Docker na sua máquina, rodar, já é de grande tamanho, né? Então, hoje Aí, isso daqui depois, facilita depois, muito. depois que concluir aí, é só dar o Terraform e destrói. A ideia, toda vez que você faz um laboratório, né, é assim, não deixar rodando, né? Porque a Imagina ideia. deletar na mão lá na AWS isso aí. Não, e outra, deixar Eu, eu, é, recurso lá, o Parado, que que né? vai Já acontecer? De mas repente pode cobra. depois ter uma cobrança e a pessoa falar assim, ah, mas teve cobrança isso. Esse processo, esse laboratório que a gente está fazendo, a gente está usando uma T2 micro. Se você está numa conta free tier, automaticamente você não tem custo, entendeu? Exato. Então, esse é o processo, entendeu? Então, aqui, ó, eu estou dando um comando para ele destruir tudo aquilo que ele fez. Então, ele vai simplesmente destruir, né? Vai simplesmente matar totalmente esse negócio. aí já vai automático, né? Não precisa parar ele para poder dar um destrói, Você dar parar um o stop. Docker, não. Ali eu poderia parar o Docker, sim, mas aí eu manteria a infra lá rodando sem necessidade, né? Então a ideia aqui foi subir apenas a facilidade. Depois a gente vai ter mais vídeos onde a gente vai abstrair outras coisas lá e a gente vai fazendo a evolução, né? É a mesma coisa aqui, a questão do Git. Depois aqui vai ter uma pastinha V1, V2. No caso vai ser V2, né? Que essa daqui sempre vai ser a V1. E aí dentro dessa vai estar as evoluções. Porque eu poderia criar uma release aqui, poderia. Só que aí às vezes quem não sabe fala, ah, mas qual que é isso, aquilo. Então eu prefiro Acabar fazer. confundindo também, né? Eu prefiro fazer que nem eu fiz aqui nesse processo aqui dos Zabbix, né? Dos hábitos. Ter assim V2, V3, V4 e aí na V6 eu tenho até a V7 para colocar lá, mas aí vai aumentando mais, aí vai envolvendo um pouco de política de segurança lá e a gente vai demonstrar mais certinho, né, a questão, porque na V7 ele exige algumas coisas
Então, para não vazar informação, eu prefiro mostrar como faz depois, aos poucos. Eu acho que é isso. Esperamos ter ajudado o pessoal a, a entender como que é o processo, né? E é isso. E até o próximo vídeo, né? Que a gente a gente vai estar criando. Valeu. Valeu.